Mensagens do Evangelho. Com que autoridade das Escrituras os cultos de adoração nessas igrejas são organizados com antecedência? Em algumas se costuma distribuir um programa descrevendo a ordem como se dará a adoração naquele dia em particular. 10. Com que autoridade das Escrituras esses cultos nas igrejas são chamados de adoração, quando eles geralmente se constituem de apresentações musicais e de um homem ministrando o sermão? 11. Que autoridade o Novo Testamento dá para se utilizarem instrumentos musicais na adoração cristã? A adoração cristã é aquela produzida no coração pelo Espírito de Deus e não por meios mecânicos através de mãos humanas. Atos capítulo 17, verso 24 e verso 25. 12. Com que autoridade das Escrituras são repetidas orações escritas previamente e impressas em livros de oração durante reuniões da igreja? A Bíblia diz que não deveríamos usar de vãs repetições em nossas orações, mas que estas deveriam ser nossas próprias palavras saídas do coração. Mateus capítulo 6, verso 6 a 8, Tiago capítulo 5, verso 16 e Salmos capítulo 62, verso 8. 13. Que autoridade há para se ensaiar os salmos nos chamados culto de adoração, quando os salmos expressam os sentimentos de pessoas que não estavam sobre um fundamento cristão e nem conheciam os privilégios cristãos? 14. Porque a maioria das igrejas celebra a ceia do Senhor uma vez por mês ou a cada 3 meses, quando o costume da igreja nas Escrituras, inicialmente estabelecido pelo ministério de Paulo, era de se partir o pão a cada dia do Senhor. Atos capítulo 20, verso 7. 15. Que autoridade há nas Escrituras do Novo Testamento para se designar um coro de cantores treinados para ajudar na adoração cristã? 16. Que autoridade há nas Escrituras para o uso de vestimentas especiais durante os cultos de adoração cristã? Os corais costumam estar vestidos assim e, dependendo do lugar, o ministro também usa uma vestimenta característica. 17. Que autoridade têm essas igrejas para permitir que mulheres preguem e ensinem publicamente, quando a Bíblia diz que o papel das irmãs não é uma atuação pública na igreja, seja na administração, seja no ensino e pregação? As Escrituras dizem que elas devem permanecer em silêncio na Assembleia. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34 a 38, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12. 18. Que autoridade há para as mulheres dessas igrejas orarem e profetizarem, ministrarem a palavra, com suas cabeças descobertas, quando a palavra de Deus diz que deveriam cobrir a cabeça? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1 ao 16. 19. Que autoridade as Escrituras dão para permitir que apenas certas pessoas, como pastor ou ministro, se ocupem do ministério da palavra de Deus? Por que não há liberdade nessas igrejas para todos os que forem capacitados ministrarem guiados pelo Espírito? A Bíblia ensina que quando os cristãos se reúnem em assembleia, todos, os varões, devem ter liberdade para ministrar conforme o Senhor guiá-los, por intermédio do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versos 6 e 11, capítulo 14, verso 24 e 26 e 31. 20. Que autoridade as Escrituras dão para apoiar a ideia de que uma pessoa precisa ser ordenada para estar no ministério? Não existe na Bíblia um pastor, mestre, evangelista, profeta ou sacerdote que tenha sido ordenado para pregar ou ensinar. As Escrituras ensinam que o simples fato de uma pessoa possuir um dom espiritual é sua garantia para usá-lo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11. 21. Que autoridade as Escrituras dão para fundamentar a ideia de que existem hoje no mundo homens que teriam poder para ordenar outros? Onde eles conseguiram tal poder? 22. Acaso existe qualquer autoridade para dar a pessoas títulos de pastor, por exemplo, pastor João, quando nas Escrituras esse dom nunca foi atribuído a alguém como um título? 23. Onde nas Escrituras existe autoridade para fazer de um homem o pastor de uma igreja local,
quando as Escrituras nunca falam do dom de pastor como um ofício local? Efésios capítulo 4, verso 11. 24. Com que autoridade das Escrituras os assim chamados ministros se denominam a si mesmos reverendos, quando a Bíblia diz que reverendo é o nome do Senhor? Salmos capítulo 111, verso 9, versão inglesa. Alguns clérigos adotam o nome padre, pai, apesar de as Escrituras deixarem claro que não deveríamos chamar ninguém de pai. Outros adotam o título de doutor, que significa mestre ou instrutor, em latim, quando as Escrituras também dizem para não procedermos assim. Mateus capítulo 23, verso 8 ao 10. 25. Seria a escolha do seu pastor ou ministro por uma igreja uma prática com base nas Escrituras? O procedimento usual é que o candidato a pastor seja convidado por uma igreja para ter a oportunidade de provar que é qualificado para o posto ministrando alguns sermões. Se a sua pregação for aceitável, então a igreja, geralmente através de um corpo de diáconos, irá elegê-lo para ser seu pastor local. Estaria este procedimento de acordo com a palavra de Deus? 26. Onde nas Escrituras há autoridade para essas igrejas escolherem seus anciãos? Não existe na Bíblia uma única igreja que tenha escolhido seus anciãos. 27. Com que autoridade das Escrituras as igrejas tornam alguns dias santos e observam festas cristãs como Sexta-feira Santa, Dia de Todos os Santos, Quaresma, Natal, etc.? As Escrituras dizem que o cristianismo não tem nada a ver com épocas e dias especiais. Gálatas capítulo 4, verso 10 e Colossenses capítulo 2, verso 16. 28. Que autoridade das Escrituras têm aqueles que ministram nos púlpitos dessas igrejas para ensinar doutrinas erradas como teologia do pacto, amilenialismo, segurança condicional, purgatório, absolvição, guarda da lei, etc.? 29. Acaso existe autoridade nas Escrituras para se promover reuniões de testemunho, onde um homem se levanta e diz para a audiência como ele foi salvo, geralmente descrevendo sua vida passada de pecados? 30. Que autoridade há no Novo Testamento para se recolher dízimo, 10% na nossa receita, de audiência quando o dízimo é claramente uma lei mosaica dada para Israel? Levíticos capítulo 27, verso 32 e 34, Números capítulo 18, verso 21 ao 24. 31. Onde há nas Escrituras base para campanhas para se levantar fundos e pedir doações de audiências mistas de salvos e perdidos nessas igrejas? A Bíblia indica que os servos do Senhor não tomavam coisa alguma das pessoas deste mundo que não eram salvas, quando pregavam o evangelho a elas. 3 João, capítulo 7. 32. Seriam os seminários e escolas bíblicas o modo de Deus preparar um servo para o ministério? Conceder e receber diplomas e títulos como doutor em divindade seria uma prática fundamentada nas Escrituras? A Bíblia diz que não devemos dar títulos honoríficos uns aos outros. Jó, capítulo 32, verso 21 e 22. Mateus, capítulo 23, verso 7 ao 12. 33. Será que existe qualquer fundamento na palavra de Deus para essas igrejas enviarem ministros e pastores para um determinado lugar para executarem uma obra para o Senhor? Costumamos ouvir comentários como: o pastor fulano foi enviado por tal organização. As Escrituras mostram que Cristo, a cabeça da igreja e Senhor da seara, é quem envia os seus servos para a obra que preparou para eles, por meio de direção do Espírito, e que a igreja deve tão somente reconhecer isso estendendo ao servo a destra à comunhão. Mateus capítulo 9, verso 38, Atos capítulo 13, verso 1 ao 4 e Gálatas capítulo 2, verso 7 ao 9. 34. Onde nas Escrituras vemos a ideia da igreja ser uma organização que ensina? Costumamos ouvir pessoas dizendo: nossa igreja ensina que. Na Bíblia não vemos a igreja ensinando, mas sendo ensinada por indivíduos que são levantados pelo Senhor. Atos capítulo 11, verso 26, Romanos capítulo 12, verso 7, Apocalipse capítulo 2, verso 7, 11, 17 e 29, capítulo 3, verso 6, 13, 22, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 27.